Olá, o nome do nosso trabalho é Uai, o que comer? Em relação ao contexto do nosso trabalho, ele foi desenvolvido na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, no curso de Sistema de Informação, quinto período, turno da noite, na disciplina Interação Humano-Computador, com o professor Lesandro Ponciano dos Santos. Os participantes deste trabalho são eu, Daniel Pigo Ribeiro Gomes, e Natan Lourenço de Moura e Yuri Tadeu de Souza Carvalho. Para o contexto do sistema, o tema abordado foi comida e alimentação, o tópico escolhido foi educação, as músicas utilizadas para desenvolver o trabalho, para a conceitualização, foram Comida Mineira e Feira de Mangaio. E basicamente nosso sistema consiste em uma ferramenta para sugestão de pratos, de acordo com as características que o usuário especificar, com alguns extras. Exibir um tutorial do prato, dados nutricionais e também uma breve descrição da história do mesmo. Dando sequência no contexto do sistema, vem agora os versos escolhidos. Para a música Comida Mineira, os versos escolhidos foram Me dá de comer mineira, Carrega no cheiro mineira, Mata essa minha vontade. Tais versos auxiliam no pensamento e necessidade de se fazer experimentar uma receita mineira, tornando assim o sistema uma ótima ferramenta para esse auxílio. Para a música Feira de Mangaio, os versos escolhidos foram Eu tenho para vender, quem quer comprar, Pé de moleque, alecrim, canela, bolo de milho, broa e cocada. Tais versos fazem referência a comidas típicas de Minas Gerais, que é a região escolhida para os pratos dos sistemas. E também temos a ideia do verso Eu tenho para vender, quem quer comprar, faz referência ao que se a pessoa quer algo, o sistema tem para oferecer. Contexto do sistema Personas. Dentre as 10 personas disponibilizadas pelo professor, as escolhidas foram Ana Lúcia, Catarina Justina e João David. Tais personas foram escolhidas pelo fato de terem interesse em novas receitas, interesses em facilidades no dia a dia e também interesse de viajar pelo mundo e conhecer novas culturas, sendo assim ótimos alvos para usufruírem do sistema. Dando sequência no contexto do sistema, entramos agora nos casos de uso. O primeiro caso de uso que temos é o caso de uso buscar prato. Este caso de uso faz referência ao processo de especificar características, que são comida doce ou salgada, quente ou fria, no qual o sistema retornará um prato de acordo com as características Nosso segundo caso de uso é o ver tutorial. Caso de uso referente ao processo de ver o tutorial do prato sugerido, no qual será apresentado os ingredientes e também o modo de preparo do prato em questão, que é basicamente a janela exibida assim que o usuário clica em buscar na primeira janela. O nosso terceiro caso de uso é o visualizar dados nutricionais. Caso de uso referente ao processo de visualizar os dados nutricionais do prato sugerido, no qual, após o usuário visualizar o prato, ele terá a opção de clicar e assim o sistema exibir os dados nutricionais daquele prato em questão.
Nosso quarto e último caso de uso é o visualizar a história do prato. Caso de uso referente ao processo de visualizar uma breve história do prato sugerido, no qual após o usuário estar visualizando o prato, ele terá a opção de para clicar e assim o sistema exibir a história daquele prato. Entrando na primeira janela do sistema, o usuário poderá escolher entre uma receita salgada ou doce e também uma receita quente ou frio. Fazendo a escolha de uma opção de cada, ele deverá clicar no botão buscar para assim então o sistema sugerir uma receita para ele. Após o usuário clicar em buscar, o sistema irá exibir para ele uma janela com o nome da receita, os ingredientes e também o modo de preparo. E no canto esquerdo, um painel com alguns menus para o mesmo navegar. Caso o usuário vá no menu lateral e clique em informações nutricionais, o sistema exibirá para o mesmo uma janela com o nome da receita e, consequentemente, informações nutricionais do prato escolhido. E como último caso de uso, caso o usuário no menu lateral clique no menu História, o sistema exibirá para o mesmo uma breve história da receita sugerida.
A avaliação por investigação realizada em sala de aula por alunos nos retornou diversas falhas em nosso sistema, tanto na parte visual quanto na parte de otimização, e uma nota de 34 em 50, basicamente 68%. Mediante isso, realizamos alterações focadas nesses feedbacks com o objetivo de melhorar nosso software. Na avaliação por investigação, foram entrevistadas 5 pessoas e os resultados obtidos estão presentes na tabela. E como média geral, nós tivemos um valor de 45,5. E este é o nosso trabalho. Muito obrigado.